tudo no Brasil é arbitragem. Porque eu acho que quem sou eu, e eu sou o primeiro a dizer que eu não sou absolutamente ninguém para falar da postura de nenhum jornalista, mas eu acho que é muito fácil para depois as pessoas, na hora de analisar um jogo, bater em quem é muito fácil bater, que é sempre a arbitragem. Porque primeiro os árbitros não vão revidar, eles não podem falar. O máximo que a gente vai ter é analisar áudio, né, o que eles fizeram ali durante o jogo. E segundo, que a gente tem certeza que eles vão errar de novo depois. Então é muito fácil sempre falar da arbitragem e não falar do jogo. Ontem, na entrevista coletiva do Abel, as duas primeiras perguntas são sobre a arbitragem, não sobre o jogo. Então não é que o Abel toda hora fala de arbitragem, porque até é, mas é porque a gente também só pergunta para ele de arbitragem toda hora. E a terceira pergunta já é da Libertadores. Então, assim, a gente não está interessado em saber do jogo. A gente está interessado em saber da polêmica e do próximo jogo. Que os dois melhores times da América, na última meia década, tenham se enfrentado num jogo de 5 gols num confronto direto, é menos importante do que o próximo jogo, é menos importante do que a arbitragem. A gente só fala disso. Só se fala de... Assim, eu tô aqui tem um mês de volta no Brasil. E todo jogo grande é isso. Eu tava assistindo ontem um jogo, quando teve o lance do pênalti, eu falei, pode ser que sim, pode ser que não. E eu continuei assistindo o jogo, e depois, quando terminou, que eu fui ver repercussão, redes sociais e tudo, eu falei, caramba, foi muito mais importante do que eu achei que tinha sido. Sim. Porque eu assisti vendo só, e depois quando eu fui ver o que estava fazendo, eu falei, caramba, eu não tinha me tocado que um lance aos 8 minutos ia gerar... 2. 3? 2. 2, né? É. 2. O gol É 2 ou 3? O gol é 8 minutos depois. É 2 minutos no relógio, mas é 3 oficial. O gol é 8 minutos depois, é isso. Isso. Que ia gerar um mundo de comentários e que ia se falar tão pouco de um belíssimo jogo de futebol que a gente teve. Ó, já temos 10 mil pessoas com a gente, deixa o likezinho aí, o superchat está aberto para você participar também. E a gente só pede desculpa que tivemos uma pequena queda de sinal, depois voltou, que deu aquela oscilada, mas tá tudo certo Mas agora, foi pênalti. Tá? O sinal caiu, marcou. Não foi pênalti, o juiz não marcou. Temos o áudio da queda de sinal. Talvez Não a teve produção. áudio, Não tem, não tem. Talvez a porque não produção, tá gravando. talvez. Mas agora tá tudo certo, tá? Se de repente estiver meio oscilando aí na tua casa, dá um Mas travou F5 na hora aí. que o Vitor Sérgio tirou a camisa? Pois é. Exato. Eu acho que sim. Pô. E às vezes só acontece uma vez na vida, né? Quem viu, Então viu. você que de repente estava aí do outro lado não teve esse privilégio de estar aqui com a gente vendo essa cena maravilhosa. Ô, Mauro Betting, bom dia pra você. Já Bom vamos dia. entrar nesse tema aí, Flamengo e Palmeiras. E eu queria te perguntar pela visão do palmeirense, de repente, que olha e fala assim, cara, pela primeira vez conseguimos jogar legal contra... Primeira vez. E até ser melhor. Por mim, Há acho que 10 foi anos melhor. o Palmeiras não fez o Maracanã, para não dizer, porque as pessoas parecem que o Big Bang é quando as pessoas nasceram, né? Então a história não é bem assim, ainda mais no Maracanã. Mas nos últimos anos tem sido com o Abel, aliás, antes do Abel, né? A última vitória do Palmeiras de 2015 já estava definido o campeonato pelo Corinthians, né? É. O Palmeiras tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil contra o Santos, mas tal. Mas dá pra ir pra essa ótica, de repente, torcedor, obviamente, todo mundo queria sair com a vitória, não tem como, só um sai com a vitória, tem um empate, né? Mas nesse caso foi o Flamengo, o torcedor do Palmeiras acho que olha e fala, caramba, fazia tempo que na era Abel a gente não ia pro Maracanã e conseguimos aí fazer um bom jogo, competir e até ser melhor, talvez, num geral. Sim. Acho que dá pra olhar pra esse lado também pro palmeirense? Bom, olhando pro todo, né? Aliás, um dos problemas do jornalismo hoje é que as pessoas olham só para o próprio umbigo e olham só para o próprio time. Ou, no caso, contra o adversário, né? Porque para você se defender, você não precisa sair atacando. Que esse é o problema básico que eu quero ainda insistir no comentário inicial em relação à arbitragem, que eu detesto falar, embora seja árbitro formado há 30 anos e quem me conhece há 35 anos no ofício sabe que que eu falo de arbitragem, comento o que eu acho que é bom, comento o que eu acho que é ruim, mas não faço ilação alguma. Porque é deplorável o que jornalistas estão fazendo. Influencer já, enfim, e nada contra influencer, tá? Até porque, inclusive, eu também sou pago como influencer, né? A gente se mistura. Eu faço jornalismo, eu faço cinema, eu faço museu, eu faço livro, eu faço influencer, faço jornalista também. Faço professor de jornalismo esportivo também. Mas as pessoas estão se perdendo. E detalhe, não é contra o sistema, não tem sistema, não tem esquema, o que tem é método. E o Flamengo tem usado muito bem o método. Inclusive colocando na rede social o desempenho do árbitro nos últimos jogos. E isso eu tenho colocado. Faz parte do método. Como o Real Madrid agora faz o mesmo tipo de coisa antes dos jogos. E, enfim, estamos falando de Real Madrid, que é o Flamengo da Espanha, e o Flamengo, que é o Real Madrid da Espanha, pelo menos em termos de torcida, né? E força, poderio político. Quando o Felipe Luiz fala que 80% das decisões são contra o Flamengo, quando o Boto, que fala que não vai falar de arbitragem, só fala de arbitragem, diz, como ele falou ontem, que quem está a reclamar, no caso do Palmeiras, não era habituado a não ser ajudado,
que até acho que tem acontecido, mas quando você fala do outro clube, quando o Felipe Luiz, que eu adoro como jogador e como treinador, disse que se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras, que o Palmeiras ganhe no campo o Campeonato Brasileiro, aí você vai além. Se o Abel fala que não foi pênalti no Morumbi, está errado. Se o Abel reclama do pênalti que foi marcado a favor do Red Bull Bragantino, está errado. Se o João Martins aqui na TNT, naquele Palmeiras Atlético Paranaense em 2023, fala que havia um sistema, um esquema para que o Palmeiras não fosse campeão e o Palmeiras foi bicampeão, está errado. Então, quando o Felipe Luiz erra, quando o Abel erra, e são os treinadores que mais acertam no Brasil, quando o José Boto erra, e quando entra o tal do Júlio Lopes, deputado, que pede áudio, que pede CPI, que pede o ministro Fufuca, parece até brincadeira, mas nosso ministro chama Fufuca, faz até um bom trabalho no esporte, a gente está absolutamente perdido, porque é método, não é esquema, não é sistema, mas é método. Você reclama da arbitragem previamente, aí a gente vai falar dos lances. Agora, só fiz esse preâmbulo porque, lamentavelmente, nós da imprensa temos errado pra cacete. Todos nós, um pouco mais, um pouco menos, né? Até quando a gente aceita, quando alguns fazem esse tipo de jornalismo. Quando é o influencer, está valendo, mas o influencer, inclusive, está agora na sala de entrevista. Oi, aqui é o canal do eu sozinho, vou para aqui à esquerda, professor tal, não sei o que lá. Eu não vejo problema em falar, mas quando o influencer está ocupando, não o lugar do jornalista, mas ocupando espaço, aí a gente se perde. Mas para falar do jogo, como bem destacou o Becker, ele tem muita coisa para elogiar o Flamengo, muita coisa para elogiar o Palmeiras. Dá para dizer que sim, o campeonato está aberto, estaria ainda, mesmo se o Palmeiras tivesse vencido, e teve como vencer. Mas pelo meu critério de chances, o Flamengo teve 6, o Palmeiras teve 6, o Palmeiras finalizou mais, o Palmeiras jogou mais do que vinha jogando, o Palmeiras está jogando mais do que o Flamengo, mas o Flamengo é tão bom, tem tanto Pedro, tem tanto Arrascaeta, que independente da arbitragem, vamos falar daqui a pouquinho, o Flamengo fez por onde vencer também. É um campeonato que segue aberto no Brasileiro e segue aberto na Libertadores, e eu espero que a gente tenha, e deverá, acho que tem em Lima, um jogo fantástico, e que até o final do campeonato a gente fale mais de futebol, menos de arbitragem. E quando falar de arbitragem, analisemos pontualmente, não achando que tem esquema, não achando que tem sistema, e cada um defendendo o seu e não atacando o outro, porque é um problema sério nacional. Para a gente defender a nossa ideia, a gente ataca do outro. Dá para defender sem atacar. Ó, daqui a pouquinho a gente vai mostrar os áudios do VAR, antes só para trazer um pouquinho também do jogo. Ô, VS, algo que foi falado bastante no Flamengo, né, principalmente por parte da torcida, era, por vezes, assim, a falta de energia dentro de campo em relação à arbitragem. Ontem eu senti um Flamengo muito diferente. Até saindo... Em relação à arbitragem? Assim, de pressionar em campo, os jogadores tinham que falar mais com a arbitragem, o Felipe Luiz na beira do gramado tinha que ser um pouco mais enérgico. E assim, eu vi essa postura do Flamengo, não com a arbitragem, mas de repente em campo, com chegada mais forte. Não, assim, eu digo assim, todo esse clima foi diferente, algo que a gente não estava acostumado a ver no Flamengo, que é um time que por vezes botava a bola no chão, jogava e conseguiu seus resultados. Partiu, entre aspas, para outras estratégias também. Então, assim, esse trabalho, essa geração, embora já tenha mudado praticamente tudo, né? Da geração lá do vencedora de 19 e 20 ali, só sobraram Arrascaeta e Bruno Henrique. Tem o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio como fora do campo. Mas se você pegar essa era do Flamengo como um todo, o Flamengo, quando as coisas não deram certo, sempre foi muito acusado de ser o famoso peito frio, né? Do time que não vibra, do time que não consegue competir, não consegue sair do momento difícil. É quase uma coisa assim do tipo, se tudo estiver funcionando, ninguém consegue competir com o Flamengo. Mas quando as coisas começam a não funcionar, os outros times conseguem dificultar muito e o Flamengo não consegue sair. Ontem eu acho que foi uma resposta e muito interessante, partindo do princípio que você vai duelar 2 vezes contra um time argentino muito competitivo, que é o Racing. Ontem o Flamengo deu a prova de que ele consegue sobreviver e consegue ganhar um jogo mesmo quando as coisas não estão no modo que ele queria. O jogo não foi do jeito que ele queria, o Flamengo foi muito incomodado pela pressão alta do Palmeiras, que acabou machucando o Palmeiras no gol do Arrascaeta, mas ela foi muito efetiva. O Flamengo não conseguiu sair jogando de uma maneira confortável. O Palmeiras conseguiu ocupar demais o campo do Flamengo e isso é mortal para o Flamengo, tanto no primeiro quanto principalmente no segundo tempo. E mesmo assim o Flamengo conseguiu competir. O Flamengo marcou em bloco baixo, algo que raramente a gente vê o Flamengo conseguir fazer. O Flamengo fez um 4-4-2 ali no segundo tempo. O Palmeiras praticamente não teve chance. O Palmeiras criou uma jogada no segundo tempo, que foi aquela do Kelvin, que o Felipe Anderson poderia até ter finalizado melhor.
A bola desviada do Vitor Roque vai na trave, é uma jogada ali de progressão, e o gol do Abafa no final. Então, assim, o bloco baixo do Flamengo, 4-4-2 em bloco mais baixo do Flamengo, funcionou muito bem como não tinha funcionado. Então, assim, ontem o grupo falou, ó, a gente é um time muito técnico, a gente é um time que é mortal quando está dominando, mas a gente consegue competir também. Então, acho que isso fica sendo uma boa, um bom saldo do Flamengo desse jogo. O Flamengo tem o melhor ataque. Eu não sei se o Mirassol ontem passou pela... Não, porque começou a terminar a rodada com o mesmo número de gols. 3-3. Mas é a melhor defesa do campeonato. É um time que é isso. Assim, é um time que a gente vê controlando, com posse de bola, mas eu até acho que ontem o Felipe Luiz imaginou mais o que podia acontecer do que o Abel. Porque quando ele coloca Pulgar e Pedro, e não me parece que é coincidência a bola do Rossi pro Pedro, e os dois pontas bem abertos no lance do gol, e dois pontas trabalhadores, né? Ele coloca dois trabalhadores pelo lado do campo. Eu acho que ele imaginava que o Palmeiras ia marcar em cima. O Palmeiras foi no Monumental de Núñez e fez isso com o River. Acho que o Felipe Luiz imaginou que pudesse acontecer de novo. Ou ele podia manter um ataque muito móvel, quanto o Cruzeiro, por exemplo, ele coloca o Plata, porque ele fala que o Cruzeiro marca muito alto. Ele podia ter mantido Plata e Saul. Vamos então sair jogando muito bem aqui e meter uma flecha para correr contra a defesa alta do Palmeiras. Ele entende que talvez o melhor para fazer é ter uma boia, né, ter uma âncora, que é o Pedro, para fazer aquilo ali, e faz muito bem. O fator Pedro ontem desequilibra totalmente o jogo. Esse Pedro de ontem é o 9 da Copa do Mundo. É o 9 da Copa do Mundo. Se ele jogar sempre assim nos próximos 7 meses, ele vai ser o 9 da Copa do Mundo. E o Ancelotti vai ter que mudar o que ele está pensando, porque o nível de jogo dele ontem é para jogar a Copa do Mundo. A questão é que ele não vai jogar assim todos os jogos. Mas eu acho que o Felipe Luiz imagina melhor o que vai acontecer do que o Abel. Quando o Abel troca o Murilo pelo Fux, ele imagina, penso eu, até ele falou isso na entrevista ontem, alguma coisa no sentido, na única pergunta que ele recebe sobre futebol. Ele fala que o Fux tem mais bola, né? Pra sair jogando, e que o Murilo vinha cansado, desgastado. Aí acho que é um erro do Abel, que tinha que ter descansado um pouco o Murilo, e teve data FIFA também. Eu acho que ele usou o cansado para não dizer que o Murilo vive uma fase ruim. E o Fux está muito melhor. Pra colocar o Fux. Assim, é que ontem o futebol é cruel, né? O Murilo, mas a escolha correta deu errado. O Fux estava pedindo passagem. O Abel respeitou o campo e o Fux não jogou deu errado. Bem. É a crueldade do futebol. É a escalação, rapidinho assim, até como torcedor, é a escalação que eu mais concordei do Abel em meses. Era exatamente o tipo que eu achava que tinha que ser, ele escalou. Não, mas eu acho que assim, ele escolhe também por um zagueiro de bola no pé. Imagina que o Flamengo também vai marcar lá em cima. Claro. O Flamengo não faz isso. O Flamengo usa o Fux para ser o cara da referência do Pedro, e ele é menos duro do que o Murilo. E o Pedro consegue gerar em cima dele duas vezes, né? Porque no lance do segundo gol também ele escolhe cair num empurrãozinho, que também não deve cair. Agora, o quão positivo também é pro Flamengo esse tipo de jogo, né? Porque, por vezes, a gente ficava nessa sensação de que o torcedor não vai aceitar jogar, de repente, um pouquinho mais... não vou dizer atrás, né? Mas, de repente, esperar o adversário ter uma resposta, enfim... O quão é benéfico também pro Flamengo mostrar pro seu torcedor, e o Felipe Luiz, no seu trabalho, mostrar que numa partida, num jogo, e principal jogo do ano, consegue, de repente, vencer jogando dessa outra maneira. Assim, o Guardiola também ganha a Champions quando ele é menos Guardiola em poucas partidas, mas ele é. Eu gosto do treinador, evidentemente, que tem uma filosofia. Não acho que o genial Raul Seixas tenha razão sempre quando se diz da metamorfose ambulante, mas acho que cada vez mais no futebol você tem que ter outros... No futebol é na vida, né? Plano A, B, C, D, Z, né? Às vezes o pessoal fala, tem várias alternativas, mas na verdade não tem convicção de nenhuma. É legal você ter algumas convicções, mas eu acho que esse é um estágio que, por exemplo, o Fernando Diniz poderia ter, porque quantas vezes a gente viu o Fernando Diniz jogar diferente do jeito que ele joga? Eventualmente quando amassado e tal. E quando amassado, o próprio termo já disse que é assim. Mas o Flamengo conseguiu, como bem destacaram o Beckler e o BSR, mostrar alternativa para isso. E mesmo já contra o Botafogo, o 3-0 tenha sido largo demais pelo que foi o jogo. Não que o Flamengo tenha jogado mal, não é isso, mas ele foi de uma eficiência, aquela coisa do peito frio, da análise do tal do Arame Liso, que tem a bola, mas não tem tantas ideias ou chances. Cerca, né? mas não machuca. Cerca, não machuca, a expressão que você quiser. E realmente o Flamengo, contra o Botafogo no Newton Santos de ontem, no Maracanã, e contra o atual campeão da América do Brasil e contra um candidato ao brasileiro e também ao próprio título da Libertadores, o Flamengo mostrou de ser de uma eficiência absurda. E claro, fica mais fácil ou menos complicado quando se tem o Arrascaeta, quando se tem o Pedro, e quando se tem tudo isso aí, que tem o Flamengo. Ou seja, uma atuação que se não jogou tão bem, mas é um jogo diferente, e nesse jogo diferente, contra o adversário que está melhor, ainda é líder. E você pode até
até discutir isso, a liderança. Fosse um campeonato, se fosse o confronto direto, o primeiro critério, e não de vitórias. E tem que ser. E tem Que que eu ser. acho que cada vez mais tem que Ou ser. saldo. O Oswald de Andrade já falava nos anos 90. Para quem não lembra, o Oswald de Andrade é um grande matemático, foi o primeiro a trabalhar com esporte, que ele tem uma tese interessante, que ele é contra o número de vitórias como critério, porque ao mesmo tempo que o time tem mais vitória, ele tem mais derrota. Né? Então você pode dizer, assim, que é discutível, ok. Eu acho o confronto direto sempre mais legal. Só tem 2 países no mundo que usam o número de vitórias como critério de desempate. Um é o Brasil, o outro é a MLS, sendo que a MLS... potência. Sendo que a MLS é decidida em mata-mata, ou seja, o número de vitórias só vale na fase de classificação, o que lá é temporada de regular. Só vale na temporada regular. Número de vitórias, por quê? Porque lá o número de vitórias é uma cultura americana. Então quem termina... E ela vem de esportes em que normalmente não tem empate. No beisebol não tem empate. No basquete não tem empate. Então, número de vitórias é quem venceu mais vezes. E na Itália é mais legal ainda. Se empatar o confronto direto, tem um jogo extra. Exatamente. Na Itália tem jogo extra, na Espanha confronto direto. E na Inglaterra e na Alemanha, saldo de gols, né? Que eu também não gosto de saldo de gols. Mas também acho que não adianta falar, porque todo mundo sabia que o regulamento mas eu acho que essa discussão vale mesmo. Não estou dizendo que é para mudar para o ano que vem, mas enfim, vale. E o que eu acho também é que assim, a CBF podia ter marcado esse clássico de ontem um pouco mais para frente, né? Até para não calhar com Libertadores e, sobretudo, deixar um... mas se marca mais para frente, talvez calhasse com uma final de Libertadores possível. Mas ainda acho que é mais legal para você... Pode correr, né? Desde 2003, pontos corridos que dá para usar, a gente só teve algo parecido nesse clima, que era na antepenúltima rodada do Campeonato de 2005, no Pacaembu Corinthians Internacional. Nenhum outro campeonato que teve campeão e vice assim, se esperava tanto e se entregou tanto como ontem no Maracanã. Mas só para fechar aqui, já que você falou de... Passado teve confronto direto na antepenúltima. Palmeiras e Botafogo. Peraí que berraram na minha orelha aqui. Palmeiras e Botafogo foi na penúltima. Não, é na antepenúltima. Antepenúltima. Não, mas eu tô falando também, foi tão esperado quanto, mas assim, e também, tipo, tinha Libertadores junto, eu acho que podia ter tido um jogo mais pra frente. Se você pensar, já que você falou, a torcida, né? Eu frequento Maracanã desde 1983, acho que num jogo como esse, não teria como não teve nenhum problema de você jogar numa outra forma, até porque a outra forma que o Flamengo jogou não foi escolha do Flamengo. Eu acho que foi imposição do Palmeiras. Também teve esse, cara. O Palmeiras obrigou o Flamengo a mudar, porque o Palmeiras... Então, mas tem time que se perde. Então, talvez esse Flamengo, o normal fosse que se perder. Sim. E acho que isso é a boa notícia do jogo. Total. O Flamengo competiu, o Flamengo marcou num bloco médio para baixo, fez ali um 4-4-2. Os 2 pontas que o Beckler falou aqui, eu acho que eles produziram pouquíssimo ofensivamente. Tanto o Luiz Araújo quanto o Lino. Mas defensivamente, ajudaram demais a marcação. Então, assim... Porque Lino e não Carrascal. Porque Lino e não Carrascal que vinha jogando bem. Porque eu acho que o Felipe Luiz imaginou que o Palmeiras pudesse fazer isso. Pudesse trazer o Kelvin, que foi talvez tenha sido o melhor jogador do Palmeiras. O Samuel Lino ajuda mais do que o Carrascal. O Kelvin jogou demais. Então, assim, acho que isso é uma boa notícia pro Flamengo. E ainda mais nessa boa... Você reparou que o Kelvin começa a comemorar antes do cabecear, porque ele viu que a bola ia chegar. E quando sai, você sente que o negócio... É um gol de Breno Lopes nesse mesma meta contra o Santos Maracanã. Então acho que é uma boa notícia para um duelo contra o Racing, que se precisar lutar, vibrar, o time vem de 2 jogos assim, porque acho que contra o Botafogo também. Acho que o 3-0 foi muito grande porque foi o jogo. O Flamengo não foi tão superior de 3-0. Depois 1-0 um pouco mais, né? Mas até 1-0 especialmente. Sim. Então, mas é que antes de fazer o 2-0, por exemplo, o Botafogo chutou umas 4 ou 5 bolas da entrada da área. Aqueles do Arthur Cabral que isolou. Então, assim, não era um jogo. Aí o Flamengo fez 2-0, aí realmente tinha matado o jogo. O Botafogo não ia ter força para voltar na partida. Eu acho que algo muito bom dos 2 times se o Palmeiras tivesse optado por dar passos atrás, o Flamengo estava prontinho para ter um time suficiente para dominar o jogo. E se o Palmeiras desse os passos à frente, o Flamengo estava prontinho para dar uma outra tática. Porque são times tão bons e que fazem várias coisas com a mesma escalação, que eles podem jogar de formas diferentes e o jogo podia ter sido de forma completamente diferente com os mesmos 22 em campo.